Senhor Jesus, e pedindo através dessa canção que este lugar que é dedicado a Deus seja tomado por Ele, e o nosso coração, que é a casa que Ele fez para si, também seja tomado por Ele, para que Ele habite. Podes reinar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar, e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza e incerteza, desamor, incerteza. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus. Solte a voz para dizer: o teu poder, teu povo, o teu poder, teu povo. Que bom, Senhor, saber que estás presente. Senhor, saber que estás presente. Com palavra de autoridade, reina, Senhor. Senhor, neste lugar. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, estão todos bem? Porque para ouvir uma pregação nós temos que estar bem. Afinal, a pregação vai passar primeiro pelo ouvido, ou seja, vai passar primeiro pelos nossos sentidos externos, vai chegar à nossa inteligência, vai chegar à nossa consciência, ao nosso entendimento, aí chega através dos sentidos internos, e aí você vai transformar isso em vivência, na sua vida espiritual, na sua vida interior. É por isso que nós nunca podemos ser materialistas, porque nossa vida não é só uma vida corporal. Nós não somos um pedaço de carne com cérebro. Quem pensar assim está reduzindo-se a si mesmo. Nós não somos. E vamos entender hoje por quê. Primeira coisa importante, meus irmãos, quando nós vamos invocar a Santíssima Trindade, nós rezamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é isso? É isso? Não. Não é de jeito nenhum. Padre, eu achava que era. Vamos fazer de novo? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual é a diferença? É uma diferença de semântica? É uma diferença de linguagem? Não. É uma diferença de ontologia. É uma diferença de essência. O nome, quando nós falamos nome, não estamos dizendo o nome enquanto escrito ou o nome quando nós chamamos. O nome aqui, essa expressão, o nome de Deus, significa a essência dele, a substância dele. Deus é um só. Deus é um só. Nós temos quantos deuses? Nós adoramos quantos deuses? Nós somos monoteístas, adoramos um Deus. Mas esse Deus possui 3 pessoas. Aí sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu não posso dizer em nome do Pai e em nome do Filho? Porque aí eu estaria dizendo que há 2 substâncias. Aí eu estaria dizendo que há 2 deuses. Então fiquem atentos a isso, inclusive, especialmente na hora do batismo, porque quando for batizar uma criança, quando for batizar uma pessoa, nós batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês entenderam a diferença? Padre, só o nome significa tudo isso? Exatamente. Inclusive os judeus tinham muito a reverência, a adoração ao nome de Deus.
tanto que eles traziam o nome de Deus para os nomes deles, só as iniciais. Os nomes que terminam ou começam em Iá, Isaías, Abidias, Eucias, tudo isso tem a ver com o nome de Deus. E os nomes também que possuem El, Daniel, Rafael, Gabriel, ou seja, eu trago Deus, eu trago a essência de Deus na minha vida. Aqui já é outro ensinamento, mas o primeiro é, nós não adoramos 3 nomes. É um nome, e este nome, ou seja, este Deus, ele possui 3 pessoas. E como é que eu sei disso? Primeiro eu sei disso porque eu fui criado capaz de saber. Nós só podemos aprender alguma coisa quando nós temos condição de saber. Quem puder identificar isso, depois procure através da filosofia grega mesmo, não é? Vocês vão ter o racionalismo, vocês vão ter todas as doutrinas platônicas, falam sobre isso. Nós só podemos apreender ou só podemos conhecer se tivermos dispositivos dentro de nós para isso. Se eu quiser ensinar uma abelha a cantar, ela vai aprender? Se eu quiser ensinar um cachorro a filosofar, ele vai conseguir? Ah, para os bichinhos, eles são quase seres humanos. O quase é o que pega, né? Esse quase é um abismo de distância. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente compreenda. Deus já nos criou. Aqui estou falando de inatismo, né? De coisas que já nascemos com elas. Deus nos criou capazes de conhecê-lo. Se não, nós nunca poderíamos conhecê-lo, nem que quiséssemos. Então, se eu entendo quem é Deus, se eu consigo acolher a revelação de Deus, é porque Ele me fez capaz de entender. Segunda coisa. Terceira coisa importante de hoje. Como foi que Deus se revelou? Deus é um só. Quando eu chamo Deus, é um só Deus, não há outro. Mas esse Deus nos mostrou que é Pai, esse Deus nos mostrou que é Filho, e esse Deus nos mostrou que é Espírito Santo. Já no Antigo Testamento nós temos isso com muita clareza. Nós temos o Espírito de Deus que pairava sobre as águas durante a criação, plasmando todas as coisas, tirando as coisas do caos, tirando as coisas da desordem. Era o Espírito Santo que estava formando todas as coisas. E o Pai é o Criador. E é interessante uma coisa do Antigo Testamento, do hebraísmo, não é? Por isso que é bom te estudar idioma, tá bom? Filologia é essencial. Quando nós falamos a palavra Deus criou, nós usamos um verbo no pretérito, não é? Que pretérito é esse? Aí essa é outra aula, né? Agora não. É pesado, né, padre? Mas é importante. Quando a gente diz isso em hebraico, nós usamos o gerúndio. É como se Deus estivesse ainda criando. Então, Deus não parou de criar. Deus não parou de renovar as coisas que Ele fez. Padre, o senhor falou de Deus, o senhor falou do Espírito Santo, faltou quem? Faltou o Filho, que se chama como? Jesus. Onde é que aparece Jesus? Olhem como é bonito a gente ser católico. Deus criou todas as coisas olhando para o Filho. Então, tudo que Deus criou é a imagem do seu Filho. Tudo que Deus criou, Ele criou para o Filho e criou no Filho. Então, todos nós, todas as coisas criadas, tudo que Deus fez é a imagem do amor que Ele tem para com seu Filho. Por isso que Deus não fez nada ruim. Por isso que Deus não fez nada para a perversão. Por isso que Deus não fez nada para não prestar. Deus fez coisas boas e na hora de criar o ser humano, fez uma obra ainda maior. Que obra é essa? Vamos entender agora. Agora eu vou me utilizar de Santo Agostinho. Na doutrina dele, sobre a Trindade, que é uma das mais bonitas, ele fala que o Pai se chama Pai, não porque é nosso Pai primeiro, não. Porque antes de eu nascer, Deus já era Pai. E antes de existir qualquer coisa, antes de criar qualquer coisa, Deus já era Pai. Por que Ele já era Pai? Porque Jesus já estava com Ele na eternidade. Então Deus é Pai também porque é meu Pai, né? E Pai de vocês. Mas Ele é Pai porque Ele é Pai de Jesus.
E por que que isso é importante? Porque Deus Pai, Ele se derrama todo diante do Filho. Deus Pai se doa todo para o Filho. Deus Pai se oferece todo para o Filho, porque o Pai é o primeiro da Trindade. Quem é a primeira pessoa? Por que que Ele é o primeiro? Porque Ele é a fonte de tudo, porque Ele é a origem de tudo, porque é Ele que ama primeiro. Olha como é importante saber disso, para quando a gente ouvir esses argumentos vagabundos que tem por aí, de que a gente fica adorando Deus Pai por uma questão de autoridade, por uma questão de Ele ser, de identificá-lo com o patriarcado, não tem nada a ver. Deus é Pai, porque o Pai sempre ama primeiro, porque o Pai é a fonte, porque o Pai é aquele que se derrama para o Filho. O Pai. Quem é a segunda pessoa? Ora, se o Pai ama, então qual é a missão do Filho na Trindade? Ser amado pelo Pai. O Filho é aquele que recebe o amor do Pai. O Filho é aquele que está voltado para o Pai. Ora, meus irmãos, se eu escuto a voz de um estranho e eu escuto a voz do meu Pai, quem eu vou ouvir? Quem eu vou atender? O meu Pai. Por quê? Porque Ele me ama primeiro, antes de qualquer pessoa. Eu estava ontem lendo um texto, olha como isso é bonito, não é? Inclusive, as meninas que estão aqui, as mulheres, quando vocês forem casar, as que ainda vão casar, quem é que vai entrar com vocês na igreja? Por que que é o pai? E por que que o pai tem que ser um bom pai? Porque ele foi que guardou, ele foi que cuidou, ele foi que preparou, ele foi que alimentou, ele foi aquele que amou aquela moça. E agora ele vai entregá-la para o homem que ela escolheu. Então, aquela menina que foi cuidada por ele, agora está preparada para ser a rainha do casamento. Porque no casamento você sabe que a mulher é a rainha, não é? Quem já foi num casamento? Eu estou falando muito rápido, é? Pois é, no casamento todo mundo vai bonito, mas quem é a pessoa que vai mais arrumada no casamento? Porque ela é a rainha do casamento. Só naquele dia, mas essa aula também vai ser para outro momento, não é para agora não. Depois, meus irmãos, o pai é aquele que se derrama no filho. E qual é a responsabilidade do filho? Acolher tudo que o pai quer lhe dar. A missão do filho é receber. A missão do filho é abrir o coração para o seu pai. Por isso eu tenho que ser um bom pai, quem é pai, para que meu filho veja em mim o amor de Deus. Meu filho tem que olhar para mim e tem que identificar em mim os traços do amor de Deus. Eita mesmo, né, meu filho? Teve um eita aqui na frente, viu? O pai precisa ser a imagem do amor de Deus na sua casa. E o filho? O filho é aquele que está voltado para o pai. O filho é aquele que é obediente. O filho, tá vendo, filhos? Também tem eita para vocês. O filho é aquele que atende, porque ele recebe o amor do pai. Olhem como isso é bonito. Se a gente vivesse isso na nossa casa, nós nunca seríamos pessoas carentes. Nós nunca sairíamos aí afora atrás de amores que nunca vão nos preencher. Nós nunca seríamos escravos de ninguém, porque a primeira coisa que eu pensaria é: meu pai e minha mãe na minha casa não me tratam assim. Por que eu vou ser tratado por essa pessoa desse jeito? Por que eu vou ser transformado em lixo por essa pessoa? É porque eu estou escravizado, é um amor de dependência. Não, eu preciso viver esta liberdade do amor em casa. E Deus Pai vive isso com Jesus. Padre, faltou o Espírito Santo. Calma que a gente vai chegar. O Pai ama o Filho e o Filho que recebe esse amor, quando a gente recebe uma coisa muito boa, o que é que a gente faz? A gente transborda, a gente devolve. E o que é que Jesus faz quando é amado pelo Pai? Ele devolve esse amor para o Pai. E este amor que volta para o Pai é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz este ciclo perfeito, que vai amando o Filho e devolvendo esse amor para o Pai. O Senhor disse, Padre, que isso tinha a ver conosco. Aonde? Guardem essa expressão que é importantíssima. Toda teologia é uma antropologia. O que é que isso quer dizer? Que a maneira como eu entendo Deus é a maneira como eu também entendo a mim mesmo.
Quem é o nosso Deus? É o Deus Criador, é o Deus que não faz nada por acaso, é o Deus que cria tudo perfeito. Logo, se eu sou uma obra de Deus, eu não fui feito por acaso, eu não estou no mundo à toa, eu fui criado por Deus, eu tenho um plano na minha vida, que é o plano de Deus. A antropologia e a teologia aqui se alinhando. Agora vem a parte mais bonita. Deus mandou o seu Filho para que a gente vivesse a intimidade com Ele igual Jesus Cristo. Então, além de Deus me dar muita coisa boa, porque é isso que um pai faz, o Criador faz, a fonte de tudo, Ele também quer que eu seja seu filho igual a Jesus Cristo. Então, do jeito que a relação de Deus com seu filho, Ele quer que seja a minha relação com Ele. Do jeito que Deus ama o seu filho, Ele quer me amar. Do jeito que Deus dá coisas boas para Jesus e que só Jesus pode receber, Ele também quer me dar essas coisas boas. Por isso que Ele me fez com uma alma imortal, por isso que Ele me fez dotado de razão, por isso que Ele me fez com a capacidade da vontade, porque Ele quer que eu livremente o ame. Para a gente concluir, queridos irmãos, olhem que coisa bonita, que metáfora bonita, a gente vai terminar agora com ela. Toda vez que nós falamos, nós estamos fazendo uma obra trinitária. Tem muitos outros exemplos, só que o tempo não permite. Quando a gente fala, quando a gente emite nossa voz, nós estamos experimentando uma obra trinitária. Quando eu falo, aquela palavra que eu vou dizer começou aonde? Começou na língua ou começou na cabeça? Começou com uma ideia. Esta ideia, esta fonte é o Pai. Mas a voz, a linguagem, o concreto, quem é? É o Filho. O Filho é aquele que vem ao mundo. O Filho é aquele que desce à nossa humanidade para nos mostrar o nosso valor, para nos mostrar que Deus não está longe de nós, para nos mostrar que nós somos amados e que precisamos voltar. A voz. Mas junto com a voz também saem duas coisas. Saem as ondas sonoras, por isso que a voz chega até vocês, e sai também o sopro. Se você colocar a sua mão perto da sua boca enquanto você fala, você vai ver um sopro, né? Tem um ar que sai junto. Esse sopro, que inclusive é o nome do Espírito Santo em hebraico, ruá, esse sopro, esta onda é o Espírito Santo. Assim, meus irmãos, eu queria que nós guardássemos o que de tudo isso que eu falei. Nós temos uma dignidade muito grande. Por quê? Porque fomos feitos para morar dentro da Santíssima Trindade. O ser humano não é feito para essa terra. Deus nos fez para Ele. E nos fez, somos os únicos, viu? Planta, animal não tem essa graça não. Quem tem somos nós. Fomos feitos para o seio da Santíssima Trindade. Por isso, quando eu tomo posse disso, eu nunca mais sou escravo de ninguém, eu nunca mais deixo que ninguém tire meu valor. Amém? Olha para quem está ao teu lado e pergunta, Deus habita em você? Aí você vai responder se habita ou não. Habita ou não habita? Mesmo na hora que a gente é chato, que a gente está fazendo coisa errada, infelizmente sim. Por isso que a gente tem que agir sempre bem.